Bom, tem gente que é naturalmente boa em conseguir impor limites, saber dizer não. Particularmente eu não sou dessas pessoas. Eu sou aquela pessoa que quer sair abraçando coisas novas, eu quero aceitar dizer sim para tudo que é boa oportunidade que aparece na frente. Enfim, mas eu tô melhorando e hoje nesse vídeo, além de falar uma porrada de coisa, eu quero mostrar um exemplo real aqui no meu celular de um negócio que aconteceu hoje, como que eu disse não para uma dessas demandas que caem aqui que caíram aqui no meu colo. O grande ponto é, eu sempre tive muito a visão de querer ser o A-player, né? Aquela pessoa que resolve tudo, joga no colo do Digo ali que, putz, cara, ele vai dar conta, ele vai resolver tudo. E eu tinha vergonha de admitir que uma tarefa às vezes ia demorar mais tempo, ou que talvez eu não saberia fazer aquilo, ou que talvez eu não era a melhor pessoa para aquilo. E eu acho que essas são algumas coisas que sempre estiveram presentes no meu dia a dia. E pelo fato de querer ser a pessoa que fazia acontecer, ou pelo menos de querer passar essa impressão de ser o cara que faz as coisas acontecerem, às vezes até querer ser uma pessoa mais querida, né? Faz tudo da turma, eu acabava me ferrando. Acho que esse é o grande ponto do que eu quero falar aqui. Então, eu não queria ser julgado como alguém que não dava conta das coisas. Essa era a percepção que passava na minha cabeça. Por que que eu tô falando isso pra você? Porque eu imagino que, se você chegou até esse vídeo aqui e tá aqui até agora ouvindo, eu imagino que isso faz sentido pra você também, que talvez você tenha isso do que a gente chama de algumas tendências de people pleaser, né? A pessoa que quer agradar aos outros ou que quer, enfim, passar uma boa percepção. Depois de muito tempo que eu fui perceber que isso, na verdade, estava me atrasando em vez de me ajudar. Chegou a me ajudar, tem algumas vertentes e vieses aqui que eu vou abordar nesse vídeo de hoje, mas o grande ponto é que isso mais atrasa do que ajuda. E eu vou explicar e eu acredito que você vai concordar comigo. Vamos nessa. Uma curiosidade que eu deixei anotada aqui, eu tô como sempre aqui seguindo meu tablet, deixei a tela aberta aqui porque eu quero compartilhar um negócio que tá aqui, mas não foca aqui ainda não. Mas deixei no tabletzinho aqui uma coisa anotada, que tem aquela frase do Steve Jobs que fala que foco é você saber dizer não. Cara, essa é uma frase que sempre me assombrou. Assombrou no sentido de, cara, porra, eu preciso aprender a dizer não e eu não sou bom nesse negócio, ninguém nunca me ensinou isso. Então esse vídeo aqui é para você que também passa por isso, ou que simplesmente quer ter algumas referências de como dizer não. Tá? Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Deixa eu começar dentro do roteiro que eu montei aqui, tem um ponto que acho que é o ponto principal desse vídeo. Tem coisas diferentes. A gente vai falar de por que ser essa pessoa queridinha, ser o que faz tudo, que entrega as coisas, porque isso, na verdade, pode te atrasar mais do que te ajudar. Essa é uma das coisas que a gente vai falar. Outra coisa que a gente vai falar são 4 perguntas, coisas que eu tenho na cabeça aqui antes de aceitar uma nova tarefa no trabalho. E, por último, boas práticas de como dizer não. Na prática, template, sim, mais uma porrada de coisa que eu acho que você vai gostar desse vídeo, vai ser bem prático. Então, dentro do primeiro ponto aqui, de por que ser esse faz tudo, esse queridinho pode te atrasar, pensa que, acho que assim, quando você pega as coisas para fazer, quando você está querendo ser essa pessoa, você pega tarefas que provavelmente que ninguém quer, tarefas que dão trabalho, tarefas que assim, cara, a gente precisa botar isso no colo de alguém para alguém resolver. Só que nem sempre essas tarefas são tarefas que movem a agulha, né? O conceito de mover a agulha é no sentido de gerar resultado real para a empresa, para o negócio como um todo. Então você acaba pegando uma porrada de coisas que nem sempre, ou que muitas vezes, não geram resultado tangível para a empresa. E acaba que você fica atolado nessas tarefas, e ficando atolado nessas tarefas, você tem pouquíssimo tempo disponível para tarefas estratégicas e que realmente geram resultados. Então, enquanto você está atolado em uma série de tarefas que não são relevantes, mas que jogaram para você resolver, tem gente que está em outras tarefas mais relevantes para o negócio, que trazem mais visibilidade, que provavelmente vão levar essas pessoas a serem promovidas, ou pelo menos terem um destaque muito maior do que o seu, que está abraçando uma porrada de coisas. Esse é um dos principais conceitos que eu queria trazer aqui. O grande ponto é que é bom você ser colaborativo, eu não estou querendo falar aqui que você vai ter que ficar negociando tudo. É bom você ser uma pessoa colaborativa, mas isso não é bom se envolve tarefas que não são muito relevantes, coisas que têm baixo impacto no mercado de trabalho como um todo, na sua empresa como um todo. Tá? As promoções elas costumam acontecer para as pessoas que têm impacto visível. Isso é uma coisa que a gente não é ensinado na faculdade ou nada do tipo. As promoções acontecem para quem gera impacto visível. Até anotei um exemplo aqui.
Quando eu fui trainee, por exemplo, eu estava numa área que pegava vários projetos. Eu peguei projeto pra caramba, eu peguei 12 projetos para tocar ao longo do ano, só que eram projetos que era continuação de um outro, que já tinha acontecido ali atrás. Era um aqui mais ou menos, era um que alguém meio que criou só para dar trabalho pro trainee. E, porra, cara, eu não tive o. Não tô culpando nada, tá? Mas eu não sabia me posicionar naquela época e peguei uma porrada de projetos para fazer, para investir todo o meu tempo em coisas que não geravam resultado tangível, que não moviam a agulha para a empresa como um todo. Isso já aconteceu em vários lugares. Olhando para trás da minha carreira é muito fácil ver isso agora, mas queria ter aprendido isso antes, por isso que eu estou compartilhando isso aqui. Parte do que eu falo aqui é porque são vídeos para o Digo mais novo, que eventualmente, ou para o Digo que ainda não passou por isso, eventualmente podem ser úteis para você. Então acho que a provocação que eu quero deixar nessa primeira parte aqui é como que você pode resolver problemas que importam, problemas mais relevantes. Essa é a provocação que eu quero deixar para você. E aí, na prática, aqui, uma boa sugestão é você ficar de olho, analisando melhor o seu chefe, o seu líder, as pessoas à sua volta, mas principalmente o seu responsável direto, hierarquicamente falando ali, né? Com o que aquela pessoa se preocupa? Se você for ver a agenda dessa pessoa, ela é mais ocupada com qual problema? Existe algo na cabeça do seu líder ali que é mais relevante, que gera mais resultado. Se você não conseguir analisar isso, vou te dar uma dica que é mais fácil ainda. Pergunta para o seu líder, pergunta para o seu chefe, ele vai te falar um pouco mais sobre isso e vai perguntando, trocando uma ideia, vai no almoço, bate um papo. O que passa na sua cabeça? Quais são as maiores preocupações? Constrói um relacionamento, porque a partir do momento que você identifica isso, você consegue contribuir muito mais para as coisas que geram resultado para o negócio. Eu não vou ficar me prolongando aqui. Resumo de tudo isso que eu falei até agora nesse primeiro ponto aqui é: precisamos ser mais intencionais sobre onde colocamos a nossa energia. Se você não é intencional, provavelmente você está lidando aí com uma porrada de incêndios de dia a dia, não tem tempo para atuar em projeto que é relevante, que define o futuro da empresa. E a minha provocação aqui é para você repensar o seu posicionamento. É algo que eu gostaria de ter ouvido antes. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. É óbvio que o que eu estou falando aqui não significa, Digo, mas pô, então eu preciso ficar escolhendo as tarefas. Você acha que eu consigo ficar escolhendo tarefa? Eu simplesmente tenho que sair executando. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu sei que tem muita coisa que vai cair para você e boa, tem que resolver. Não existe um mundo bonitinho onde você só escolhe, eu quero trabalhar só em tarefas de impacto. Mas também o mundo de trabalho não é assim, só existem essas coisas que estão no seu colo aí. Você tem plena liberdade e autonomia, independente do seu cargo, de se relacionar com outras áreas, de aprender, entrar em outros projetos, de conversar com outras pessoas. E essa é a provocação, ser mais intencional de onde você está colocando a sua energia como um todo. Aí a segunda parte que eu falei que eu ia comentar aqui é sobre 4 perguntas que acredito que você pode se fazer aí quando cair uma nova tarefa no seu colo, ou quando alguém for pedir a sua ajuda, for convidar você, pedir para ter o seu envolvimento em uma nova tarefa. Tá? Primeira pergunta é entender, obviamente, se isso tem algum tipo de impacto relevante para a empresa. É óbvio, de novo, vou reforçar aqui, não vou mais falar isso, mas não é porque não tem impacto relevante que eu simplesmente vou sair falando não. Não é assim que funciona, tem o jogo corporativo. Mas refletir sobre isso é relevante. Isso faz você ser mais intencional sobre as suas decisões. Primeira pergunta é essa, se tem impacto relevante para a empresa. Segunda pergunta é se essa é uma tarefa que vai te trazer algum tipo de visibilidade, de exposição, ou se é mais uma daquelas tarefas que ninguém está, simplesmente estão querendo passar para alguém, não gera essa visibilidade e essa exposição. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é: qual outra responsabilidade essa nova entrega pode impactar se eu assumir ela? Isso é extremamente relevante. Eu, falando da minha experiência própria aqui, eu já prejudiquei entregas mais relevantes, que eram meta, inclusive, da empresa, por querer me envolver em algumas outras coisas que eram legais, o que o meu chefe especificamente pediu, mas que eu demonstrei para ele que eu não sabia priorizar bem. Isso já aconteceu inclusive, acho que um bom exemplo é da BRF, mas consigo ver isso acontecendo em vários momentos da minha carreira. A provocação aqui é trade-off, né? Começar a fazer tal coisa vai impactar em mais algo? Se sim, o quê? E o que eu deveria proteger considerando isso? E a quarta pergunta, e essa é bem inteligente aqui, que é muito sobre saber lidar, saber jogar o jogo corporativo, que nada mais é do que o que eu posso negociar antes de aceitar isso daqui. E quando eu digo negociar, não é não, mas eu só vou fazer se... Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é
começar a pensar em algumas contrapartidas pode contribuir bastante. Então, às vezes é numa tarefa dessa que você consegue negociar mais recursos, às vezes é numa tarefa que chega para você que você pode renegociar o prazo, ter um prazo mais realista, apoio explícito de uma pessoa ou de uma área com buy-in. Buy-in é no sentido de alguém querer, ou uma área querer te ajudar, ou até o seu chefe, seu líder, te ajudar a fazer isso acontecer. Né? Ou até, por último, quando a gente fala de negociar algo, quer ver uma ideia legal? Quando te apresentarem, quando colocarem uma tarefa, você fala, pô, legal, conta comigo, mas deixa eu te pedir uma coisa. Você fala para o seu chefe ou para outra área, posso eu apresentar os resultados dessa tarefa para o diretor, para o gerente, para o fundador X? Isso é uma negociação. Você pede para você ser o responsável por apresentar. Isso te expõe, traz uma visibilidade muito maior e acaba contribuindo para a sua carreira. O joinha aqui é marca registrada. Bom, então passamos a primeira e da segunda parte aqui desse vídeo e aí eu vou entrar no detalhe de boas práticas de como dizer não. Como dizer não. E o primeiro ponto, antes de entrar numa prática, que é meio óbvio, não é negativo. É uma palavra com aspecto negativo. E eu acho que a primeira provocação que eu queria trazer aqui para você que está assistindo esse vídeo é que inevitavelmente dizer não tem um aspecto negativo. E eu já conheci muita gente que tenta de alguma maneira florear as coisas para tirar o aspecto negativo do saber dizer não. Ou às vezes elas falam sim para não ter o aspecto negativo, o que é péssimo. O grande ponto dessa primeira reflexão que eu quero trazer aqui é não perca tempo tentando florear ou tentando... Eu já vou falar em como dizer não, tá? Em algumas coisas que eu pesquisei, coisas que eu aplico, mas o grande ponto é não tente florear muito, porque a percepção de como esse não vai soar para outra pessoa está completamente fora do seu controle. Completamente. Coloca tempo em outras coisas, tempo e energia em outras coisas. Vou dar alguns exemplos aqui, beleza? Então, primeiro ponto, saiba que existem nãos momentâneos. E aqui eu vou falar de 3 pontos aqui dentro do não momentâneo. Isso daqui pode contribuir, tá? O primeiro deles é o prazo das tarefas que as pessoas te pedem. Normalmente, e eu diria que na maioria das vezes, na cabeça sua é muito mais urgente do que na cabeça das pessoas. Por quê? A pessoa chega, joga uma demanda para você, pede sua ajuda com algo e você já fala, nossa senhora, vai dar problema, não sei o quê, tenho que entregar e tal. Às vezes a gente na correria do dia a dia, a gente nem pergunta para quando que é. E na maioria das vezes o prazo nunca é tão urgente quanto a gente acha que é. Talvez você se identifique aí, mas isso já aconteceu várias vezes comigo, quando alguém vem pedir, putz, você pode me ajudar com tal coisa? É rapidinho e tal, preciso dessa informação e tal. Aí você chega e fala assim, pra quando que você precisa disso mesmo e por quê? Você conversa, né? Você não vai ser extremamente direto, não precisa ser assim, mas você vai conversando, pra quando que você precisa e pra quê? E a pessoa vai falando, porque é pra isso, é pra isso. Você fala, puta, essa tarefa que você tá me pedindo depende de tal coisa, que tal pessoa precisa depois de 2 semanas. O prazo quase nunca é tão urgente quanto parece pra você. Essa é a primeira provocação. Uma sugestão de como que você pode fazer isso é, na hora que a pessoa traz uma demanda para você, seu líder, outra pessoa de outra área, tanto faz, você chega e fala assim, meu, eu tô terminando aqui essas 2 outras coisas e eu já puxo isso daqui. Eu posso começar no dia tal? Na hora que você joga uma dessa, você já começa a entender o nível e o grau de prioridade que essa pessoa tem como um todo. E se, obviamente, for algo para ontem, ela vai falar que é para ontem, vai falar por quê. E aí, se for esse o caso, você vai entender o quanto que você realmente pode e deve assumir essa tarefa, executar, mas saiba que ao fazer algo para ontem que alguém está te pedindo, você tem que saber jogar o jogo ali e negociar isso para as próximas. Meu, conta comigo, eu te ajudo aqui, vai impactar em tal coisa, expõe. Mas aí você chega e fala, meu, das próximas vezes, vamos tentar alinhar isso com antecedência, porque senão acaba me atrapalhando bastante aqui. Quero ajudar, conta demais comigo. O jeito de falar deixa a pessoa que está pedindo sem graça e na próxima vez ela vai ficar naturalmente sem graça antes de pedir, se ela não se antecipar. Isso vai te ajudar e aí ela se vira lá. Enfim, estou falando isso porque já aconteceu bastante isso, mas você vai ver como é que as coisas vão acontecer no dia a dia. Então, o primeiro ponto do não momentâneo é isso. O prazo quase nunca é tão urgente quanto a gente acha. O segundo ponto é, poxa, se for o seu chefe, renegocie as prioridades, tenta renegociar as prioridades, mostra que você está atento, que você sabe do que está rolando. Só que entenda que, e aí de novo, jogo cooperativo, existe o lado bom e existe o lado ruim de tentar renegociar prioridades. O lado bom, dependendo da sua senioridade, às vezes se você está no começo da carreira ali, está começando a assumir mais desafios e você renegocia a prioridade, pode ser que isso seja super positivo, porque mostra para o seu líder que você está atento e que você sabe o que são as prioridades. Agora, se você está numa senioridade mais avançada, renegociar a prioridade não é tão bom, porque mostra exatamente que você não sabe repriorizar as coisas. Então o grande ponto talvez seja você já sugerir uma repriorização
e com base em X, Y, Z argumentos, e aí levar essa proposta ali para o seu líder como um todo. Existe o terceiro cenário, o outro ponto aqui, que obviamente vai ter hora que vai precisar se matar para fazer o negócio mesmo e faz parte. Faz parte. Então, não estou aqui de maneira alguma para tentar trazer a solução para todos os problemas, de maneira alguma. Já sacrifiquei muita coisa para entregar trabalho e às vezes precisa mesmo, inclusive esse racional aqui de entregar as coisas no matter what, entendendo o impacto que isso pode trazer e a relevância para o meu trabalho, esse racional já me ajudou bastante a crescer na carreira como um todo. Tá? Então acho que é importante deixar isso muito claro. E aí eu vou te falar a terceira coisa aqui sobre o não momentâneo, mas essa você não pode falar que fui eu que falei. Por favor, não fala que fui eu que falei. Existe uma tática aí, obviamente, na hora que você recebe a mensagem, você vai ver às vezes a notificação no WhatsApp, alguma coisa ali, mas tô até com receio de falar isso, mas eu vou falar. Às vezes, demorar um pouco para responder, demora um dia para responder, para depois chegar para a pessoa e falar assim, meu, tava uma puta correria aqui e tal, desculpa, foi mal, como que eu posso te ajudar com isso? Às vezes o simples fato de você fazer isso, a pessoa já pegou e já resolveu com outra pessoa que não precisava ser você. Então isso ajuda bastante. Use com responsabilidade, porque se você fizer isso sempre, você vai ser conhecido como uma pessoa que não responde a porra do WhatsApp, do Slack, do Teams, sei lá. Então, use com responsabilidade, com parcimônia, não faça isso sempre, mas costuma ajudar. Já tive exemplos que isso ajuda. Ainda dentro de boas práticas de saber dizer não, agora saindo da parte do não momentâneo e entrando num conceito aqui é que é melhor você ser direto e explícito, mais que direto, explícito, tá, na sua comunicação como um todo. Eu já vi muita gente, principalmente conteúdo gringo, falando que, meu, você não precisa se justificar para as outras pessoas. Você simplesmente pode dizer não e a pessoa tem que respeitar. E particularmente eu acredito que isso é verdade. Mas se você fizer isso no Brasil, você vai correr uma chance alta, me desculpa a palavra, de ser enxergado como um cuzão. Porra, o cara foi falar, cara, simplesmente falou não pra mim. Não é assim que as coisas funcionam, tem uma questão cultural das coisas. Então, assim, você precisa justificar? Não, mas é bom. É bom justificar. Inclusive, aí vai ficar uma frase que provavelmente vai te ajudar aí no dia a dia cooperativo. Quando você fala não dando detalhes, os detalhes criam, então, abertura para empatia. Isso ajuda demais na construção de relacionamentos. A não ser que você more na Alemanha, trabalhe na Polônia, sei lá, alguma coisa assim, que é outra cultura e aí deu ruim. Mas, enfim, eu acredito que é bom justificar. Então, às vezes tem algumas respostas que são diretas, são explícitas, você chega e fala, putz, eu queria poder ajudar, mas eu preciso priorizar X e Y aqui. Repare que nessa frase eu não falei a palavra não, e é um não, e fica claro para todo mundo. Enfim, com detalhes cria-se empatia. Isso é extremamente relevante para lembrar aqui. E outro ponto, eu acho que vale ter respostas prontas para algumas reuniões ou momentos onde você sabe que surgem essas demandas. Às vezes você entra num trabalho e putz, sobra uma porrada de coisa para você, ou às vezes seu chefe, quando ele já vem falar com você, ter algumas respostas prontas ajuda e ajuda demais. Então, uma resposta pronta é você chegar e falar, meu, bacana, eu preciso alinhar isso com tal e tal pessoa, mas eu te retorno até o final do dia, pode ser? Você já traz, inclusive, um prazo de até quando você vai retornar essa pessoa, pelo amor de Deus, cumpra o prazo, né? Mas, alguns outros exemplos. Deixei anotado aqui. Cara, essa tá uma semana, ou esse tá um mês super complicado por causa de tal coisa aqui no trabalho. Posso te ajudar em alguma outra coisa? Ou sugiro que você fale com tal pessoa? Ou posso ajudar a partir do dia tal? Com essa introdução aqui de que a semana ou o mês tá uma correria. Outro ponto. Cara, às vezes quando é um pedido para ficar para algumas tarefas, ou happy hour, ou alguma coisa que envolva o tempo pós-trabalho, pós-expediente, uma resposta padrão é, cara, eu tô precisando priorizar um tempo em casa com a minha noiva. Isso já aconteceu umas 2 ou 3 vezes aqui nesse ano, estamos em junho, umas 2 ou 3 vezes tranquilamente já aconteceu. E é verdade, plena verdade. Por mais que eu gostaria de comparecer a tal evento, não dava. Dava, mas eu precisava priorizar um tempo aqui. Justo. Enfim, são maneiras de como que a gente pode ser direto. E aí eu vou entrar no detalhe real que eu vou compartilhar com vocês aqui, de como que eu disse não para algo que eu adoraria dizer sim. Se você me conhece, você sabe que eu gosto de trocar ideia com as pessoas, eu sou um cara muito aberto, eu gosto de conhecer a experiência de outras pessoas, inclusive porque eu acho que isso ao longo do tempo gera níveis de conexão incríveis com pessoas que eventualmente podem ser úteis. E úteis no sentido não de, nossa, você tá olhando para todo mundo com utilidade, mas são conexões relevantes, cara. Você conhece uma pessoa que te apresenta para outra, uma pessoa que fala de você para tal coisa. Isso é o conceito básico de networking, de você criar essa rede
de vários contatos, né? E aí eu recebi uma mensagem, eu recebo pelo menos, eu chutaria, vai, por mês umas 15, 20 mensagens de pessoas de alguma maneira querendo trocar uma ideia, putz, vamos entrar num call, tomar um café, quero conhecer mais, quero entender o que tá rolando e tal. Eu adoro e eu adoraria dizer sim para todos, mas não dá. E aí eu recebi uma mensagem que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu não vou, eu vou tentar. Eu poderia editar a tela e tal, mas eu não vou, porque eu não tô fazendo isso aqui bem. Eu e o celular aqui gravando só, então eu vou tentar tampar o rosto da pessoa aqui e mostrar para vocês. Mas eu vou ler a mensagem, tá? Então, na hora que você entra aqui no Instagram, no direct que eu recebi, isso aqui é como eu respondi a pessoa e essa é a mensagem da pessoa que me abordou. É a Isa. A Isa mandou assim para mim: opa, Digo, tudo bem? Eu vi um vídeo hoje de um move de carreira no seu canal do YouTube e eu fiquei muito instigada. Eu adoro o tema de educação e empreendedorismo e o seu conteúdo acompanho há eras. Aí eu fui ver a primeira mensagem que essa pessoa mandou, 17 de novembro de 2020. Eu achei foda, muito incrível, não lembrava. E é verdade, acompanho há eras. Eu adoraria saber mais da sua experiência. Você toparia um papo comigo? Sei que deve receber 1 milhão de mensagens assim, é verdade. Mas eu adoraria se desse certo. Beijão e sucesso sempre. E aí, depois que ela mandou essa mensagem, eu respondi ela. Oi, Isa, tudo ótimo por aí? Poxa, que mensagem gostosa de receber, principalmente por conta das mensagens suas que eu vi aqui desde 2020. Demais. Eu topo demais esse papo e conta comigo. Faço sempre questão de trocar essas ideias e se ajudar em algo eu fico mais feliz ainda. O único ponto que eu queria alinhar com você é pra gente começar esse papo por e-mail. Minhas próximas semanas vão ser uma loucura com o lançamento da próxima turma do The Jobs, Jobs Club. E por e-mail eu consigo inclusive ser mais útil e ajudar mais, já que eu tenho mais tempo para pensar no que eu vou te responder. Fique à vontade para escrever perguntas, curiosidades, dúvidas, tudo mais, e eu vou adorar trocar essa ideia. Pode mandar no meu e-mail, escrever o e-mail aqui. E eu sei que não é, e aí eu terminei assim, sei que não é igual a conversar pessoalmente, mas realmente são muitas mensagens que chegam aqui assim, e esse foi o melhor jeito que eu achei para responder todas. Um beijo e sucesso para nós. Ela demorou 2 minutos para responder, combinado, Digo, vou mandar e-mail com certeza. E eu falei, super obrigado, inclusive, por entender, conta comigo. Esse é um e-mail real de como eu disse não para algo, dizendo sim, é um não momentâneo, eu vou priorizar aqui, vou encaixar na minha agenda como que eu consigo fazer para atender, mas não dá para fazer isso com todo mundo. Pô, Digo, mas você vai fazer isso com 15, 20? Consigo. Particularmente, na hora que eu mando para essas 15, 20 pessoas, não é todo mundo que manda e-mail, demora, às vezes eu encontro a pessoa em algum outro lugar e por aí vai. Mas eu ainda assim consigo separar um tempinho para fazer. Sempre dá. Ah, Digo, mas e se você receber 100 dessas? Aí não dá. Aí eu adapto essa mensagem aqui para falar, meu, infelizmente eu não consigo. Desculpa, sei lá, eu escrevo de algum outro jeito esse texto aqui e justifico, e escrevo o motivo do porquê. Tão simples quanto. Então eu queria compartilhar esse exemplo real aqui, que é algo que... Falei, putz, cara, que coincidência isso está acontecendo com esse tema aqui hoje, vai dar certo. Bom, para finalizar então, eu queria deixar uma referência aqui para você, que é uma pessoa curiosa, assim como eu, que adora ler e aprofundar nesses assuntos aqui. Esse cara aqui da tela, deixa eu trazer um pouco mais perto aqui o tripé, porque esse cara aqui da tela, ele se chama Tim Ferriss. Eu sou fãzaço desse cara, eu tenho alguns livros dele aqui, mas eu não gosto. Ele tem um que chama The 4-Hour Work Week. Trabalhe 4 horas por semana, não lembro se é alguma coisa assim. Não gosto dessa. Mas tem um que chama Tribo de Mentores e Ferramenta de Titãs. É uma leitura super fácil, é um livro desse tamanho assim, mas é uma leitura super fácil, porque são vários pequenos capítulos e pequenos insights de pessoas que são muito fodas no que elas fazem. Seja um cozinheiro premiado, seja um atleta campeão olímpico, seja um empreendedor, um executivo. É nota 10. Mas por que eu tô falando do Tim Ferriss? Porque ele tem aqui um episódio do podcast dele que se chama How to Say No, como dizer não. É o episódio número 282. Deixa eu dar um zoom nessa tela aqui, porque talvez fique até melhor. Vamos ver. Aí, danado. Bom, dei um zoom aqui. Posso colocar o link aqui na descrição como um todo, mas tem toda a descrição aqui do negócio. O que é a grande coisa desse podcast? Ele tem vários templates diferentes de como você pode dizer não. E inclusive esses templates são templates reais de pessoas e executivos e empreendedores reagindo a alguns pedidos. Tem vários templates, é muito legal. Tem mais uma porrada de coisas que eu não vou entrar aqui, porque a gente já tá batendo o tempo limite do nosso vídeo aqui de 20 e pouquinhos minutos. Mas esse é o conteúdo do YouTube de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa eu te pedir uma gentileza, deixe seu comentário aqui. Se você curtiu, fala por que você curtiu. Se você não curtiu, fala por quê. Se você quer alguma outra sugestão, já tem uma porrada de sugestões aqui que eu tô colocando no backlog para criar esse conteúdo. Por enquanto eu tô fazendo semanalmente, em algum momento isso daqui vai ser mais frequente ainda. Inclusive uma pergunta, você gostaria que tivesse mais vídeos com mais frequência ou semanal tá bom? Compartilha aqui, eu vou adorar ouvir
sua opinião, tá bom? Conta bastante comigo, vamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!